Imagine viver em um mundo onde a maldade domina, a violência impera e as pessoas estão completamente afastadas do caminho de Deus. Esse da humanidade. Há milhares de anos, o mundo estava mergulhado em pecados profundos. A humanidade, que fora criada para refletir a bondade e a justiça de Deus, havia se desviado completamente de seu propósito. A violência, a ganância e a corrupção se espalharam pela terra como uma doença. Deus, ao observar a maldade sem limites, decidiu que era hora de purificar o mundo e começar de novo. Mas, em meio a tanto caos, havia uma chama de esperança. Noé, um homem justo, que andava com Deus e vivia de acordo com os seus ensinamentos. Diante da corrupção e maldade que haviam tomado conta do mundo, Deus observou com tristeza o rumo que sua criação havia tomado. A terra estava repleta de violência e a humanidade havia se afastado completamente de seus ensinamentos. Deus, então, decidiu que a única maneira de restaurar o planeta seria através de um grande dilúvio. Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Deus por ser um homem justo e íntegro em sua geração. Gênesis 6:9. Deus revelou a Noé seu plano e lhe deu uma missão desafiadora. Ele disse: "Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra." Gênesis 6:13. A humanidade havia corrompido tudo o que tocava, e o juízo estava prestes a cair sobre eles. Mas, a Noé, Deus ofereceu uma chance de salvação. Deus ordenou: "Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora." Gênesis 6:10-4. Ele descreveu com detalhes o tamanho da arca. "Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura." Gênesis 6:15. Noé deveria construir essa gigantesca embarcação, um refúgio para ele, sua família e para todas as espécies de animais que Deus escolhesse salvar. Deus garantiu que, quando as águas cobrissem toda a terra, a vida seria preservada dentro da arca. Ele disse a Noé: "Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos." Gênesis 6:17. Imagine o peso dessa responsabilidade. Noé, um homem simples, deveria reunir forças para cumprir uma tarefa monumental: construir um enorme barco, não para velejar, mas para flutuar nas águas de um dilúvio que ele sequer sabia quando chegaria. Além disso, ele teria que reunir casais de todas as espécies de animais, garantindo sua sobrevivência e se preparar para um futuro incerto, confiando totalmente na palavra de Deus. Com obediência e fé, Noé seguiu as instruções divinas. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6:22. Esse ato de fé e obediência não apenas o salvaria, mas também garantiria a continuação da vida na terra. A construção da arca não foi um processo rápido. Durante décadas, Noé trabalhou incansavelmente, seguindo as instruções detalhadas de Deus. A arca seria feita de madeira de cipreste, medindo cerca de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Tinha 3 andares, com compartimentos internos para abrigar os animais. Deus ainda orientou Noé a cobrir a arca por dentro e por fora com betume, para garantir que fosse à prova d'água. Apesar de ser uma construção rudimentar, a arca era imensa, uma verdadeira obra de engenharia, criada para suportar a tempestade mais violenta que o mundo já havia visto. Noé não apenas construiu a arca, mas também tentou alertar as pessoas ao seu redor. Durante 120 anos, ele pregou sobre a necessidade de arrependimento e mudança de vida.
avisando que o dilúvio viria e que apenas aqueles que se voltassem para Deus seriam salvos. No entanto, ninguém deu ouvidos. As pessoas riram de Noé, zombaram de sua fé e continuaram a viver suas vidas sem se preocupar com o que estava por vir. Mesmo diante de tanta incredulidade, Noé permaneceu fiel, confiando plenamente na promessa de Deus. Chegado o momento, Deus deu a ordem para que Noé, sua família e todos os animais entrassem na arca. Ele disse: "Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração." Gênesis 7:1. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras se prepararam para a grande jornada. Deus havia escolhido preservar aquela família como os únicos seres humanos sobreviventes. Em obediência ao comando divino, Noé também recebeu os animais que começavam a chegar à arca, conforme Deus havia planejado. Vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. Gênesis 7:9. Eles vinham de todas as partes, guiados pela mão de Deus. Leões e cervos caminhavam lado a lado, aves de todas as cores voavam em direção à arca, e répteis e mamíferos de várias espécies seguiam em perfeita harmonia. Era um espetáculo de diversidade, como se cada criatura soubesse que aquela era sua única chance de sobrevivência. Assim que todos os seres vivos estavam dentro, os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então, o Senhor fechou a porta. Gênesis 7:16. Deus selou a arca, garantindo que ninguém mais poderia entrar ou sair. E então, o dilúvio começou. A chuva, como nunca antes vista, caiu incessantemente por 40 dias e 40 noites, como Deus havia avisado. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Gênesis 7:4. As águas rapidamente subiram, cobrindo as montanhas e destruindo tudo em seu caminho. Toda a terra, antes cheia de vida, agora estava submersa. O som das águas era ensurdecedor e a devastação era completa. Dentro da arca, a atmosfera era de tensão e incerteza. Embora estivessem protegidos, o medo do desconhecido certamente pairava sobre todos. Noé orava fervorosamente, pedindo a Deus que mantivesse sua promessa de salvá-los. O que eles podiam fazer naquele momento era confiar plenamente em Deus, enquanto as tempestades do lado de fora sacudiam a grande embarcação. A cada noite, o som constante da chuva batendo contra a arca e o balançar das ondas testavam a paciência e a fé de todos a bordo. Noé, porém, manteve-se firme em sua confiança no Senhor, acreditando que Ele os levaria em segurança através daquela destruição sem precedentes. Passaram-se semanas até que as chuvas finalmente cessaram, mas as águas ainda cobriam a terra. Noé aguardava pacientemente, esperando o sinal de que era seguro sair da arca. Ele soltou um corvo, mas o pássaro não voltou. Em seguida, soltou uma pomba, que retornou sem encontrar um lugar para pousar. 7 dias depois, soltou a pomba novamente.